Livro de Gênesis, no capítulo 45, nós vamos estar lendo o verso 8. Aleluia. Eu quero agradecer você também que está online, que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, que o poder de Deus possa alcançar toda a sua família, em nome de Jesus. E a todos nós que estamos aqui, que a palavra de Deus venha falar poderosamente conosco. O versículo 8 diz assim: portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. Aleluia. Pode se assentar. Deus, nós louvamos o seu nome, meu Deus, mais uma vez, porque é tão bom podermos sentir a tua presença. Senhor, é tão bom podermos, Senhor, ser instruídos no poder que existe na tua palavra. Jesus, tu sabes o que cada um de nós precisamos ouvir nessa noite. Tu sabes, Jesus, o que nós precisamos, Senhor Jesus, aprender, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo possa ministrar no nosso coração. Que possamos, Senhor Jesus, encontrar, meu Deus, salvação na tua palavra. Que possamos encontrar, Senhor, libertação, Senhor, cura, renovo, Senhor, transformação, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é fiel, porque sabemos que o Senhor, Pai, é um Deus que rege a nossa vida. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa palavra é bem conhecida. Essa história, ela vem falando de José. E eu acredito que todos nós ficamos bastante emocionados quando nós escutamos a história desse homem, desse grande homem, que deixa para nós ensinamentos profundos de como vencer processos na nossa caminhada, de como dar passos, ainda que as coisas pareçam ser bem difíceis. Mas José, ainda que tudo estava bem difícil de entender em sua caminhada, ele ainda assim perseverou, ele ainda assim caminhou, ele ainda assim deu um passo à frente. Mas nós vamos ver na história aqui que existe um propósito para nós estarmos aonde nós estamos hoje. Existe um propósito para você estar na casa que você está hoje. Existe um propósito para essa família que você tem ser a sua família hoje. Irmãos, seja esse lugar um lugar de dor, seja esse lugar um lugar de angústia, seja esse lugar um lugar de abandono, seja esse lugar um lugar de renúncia, ainda assim, irmãos, existe um propósito estabelecido por Deus para você estar nesse ambiente, para você estar neste lugar. Lá em Gênesis capítulo 50, verso 22, vai falar que José, seus irmãos e sua família continuaram a viver no Egito, ou seja, estavam juntos. Mas quem conhece a história sabe que do início não foi bem assim. Do início, ele e a sua casa estavam meio que separados, talvez por alguns sentimentos ruins, vindo da parte de seus irmãos. Nós vemos José sofrendo ataques dentro da sua própria casa. Nós vemos José sendo afligido no meio da sua própria parentela. Para José estar junto e em paz com toda a sua família, ele precisou passar um processo de muita dor. Para José estar em paz e reunido com a sua família, ele precisou passar tempo de escassez, tempo de prisão, tempo de costas viradas para ele, tempo de ser afligido a ponto dele entender que os seus irmãos realmente estavam tramando contra a própria vida dele. E nós vemos no início dessa história, o pai de José, Jacó, a Bíblia mesmo vai falar, tendo uma certa preferência por ele ser um filho da sua velhice, por ele ser o caçulinha, né? Nós vemos o pai dele
dando uma capa colorida para ele. Nós vemos José, um menino, um rapaz sonhador. Aquele que Deus colocou o próprio sonho dele no seu coração. E ao compartilhar esses sonhos que nem eram dele, que vinham do próprio Deus, ao compartilhar esses sonhos, nós vemos como o cenário abre na frente da vida de José. Quando ele compartilha que a sua casa iria se prostrar diante dele, nós vemos a sua família não entendendo os sonhos. Quantas vezes nós sonhamos sonhos de Deus, e as pessoas que caminham às vezes até perto de nós não conseguem compreender estes sonhos. Às vezes vão nos chamar de sonhadores, de loucos sonhadores, vão falar que isso não é para nós, vão falar que isso aí é para outra família, talvez para uma outra família bem-sucedida. Quantas vezes nós queremos compartilhar sonhos que até nascem no coração de Deus, mas nós não encontramos às vezes o apoio, às vezes dentro da própria casa. E é interessante nós prestarmos atenção em quem está nos dando o sonho. Porque se nós formos olhar para a direita ou para a esquerda, nós vamos simplesmente sentar e deixar o sonho passar desapercebido. Porque nós não vamos nos achar capazes, porque nós não vamos talvez encontrar o apoio, né? Talvez um tapinha nas costas. Mas deixa eu te falar uma coisa, o maior tapinha nas costas que nós precisamos receber é do próprio Deus nos impulsionando para o lugar do propósito. É o próprio Deus nos encorajando a caminhar mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao abandono. Caminhar, olhar para frente. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para tudo que está nos afligindo. O próprio Deus nos impulsiona todos os dias a caminhar, a andar adiante. Toda dificuldade, todo o abandono que talvez nós vivemos, toda falta de incentivo que talvez nós vivamos, isso tudo vai contribuir para o propósito de Deus se cumprir em nós. Porque talvez se nós ficarmos, né, numa situação muito favorável, ou talvez numa situação muito cômoda, sabe? Talvez o Senhor não vai conseguir forjar em nós coisas que Ele precisa forjar hoje para a gente aguentar viver onde Ele quer que nós estejamos amanhã. Então nós precisamos passar por todo o processo de dor, por todo o processo de sofrimento, às vezes por processo de escassez, sabe? Para que nós entendamos verdadeiramente o poder que opera em nós e através de nós. Para que nós nunca olhemos para nós mesmos e achamos que nós podemos fazer alguma coisa. Para que nunca a gente confie na força do nosso braço, mas para que nós olhemos tão somente para o nosso Deus, que é o que derrama o seu poder, que é o que derrama a sua glória, que é o que derrama a sua autoridade, que é o que derrama da sua presença, irmãos. Porque se o Senhor não estiver conosco, nem essa reunião que nós estamos fazendo aqui servirá para alguma coisa. Porque eu e você não somos capazes de fazer algo que precisa ser feito somente pela presença do próprio Deus. Eu e você podemos até fazer algumas coisas, porque nós estamos acostumados com o ambiente, né? Até mesmo com o ambiente de glória, até mesmo com o ambiente onde a presença de Deus opera. Sabe que nós nos acostumamos com isso? E nós precisamos ter cuidado para entender que mesmo nós estamos acostumados com esse ambiente, nós precisamos viver coisas novas em Deus todos os dias. Nós não podemos achar que a nossa facilidade de fazer as coisas vai fazer alguma coisa fluir na vida de alguém, porque não vai. Não vai. O que vai fazer fluir, o que vai providenciar algo para a vida das pessoas, irmãos, é somente o poder de Deus. É somente a unção que vem do próprio Deus. Então o processo, ele é doloroso, mas ele não é em vão. Deus está nos forjando. Deus está nos ensinando. Deus está nos capacitando para algo que Ele quer fazer lá na frente, que hoje a gente não entende.
José, se ele fosse olhar todo o cenário que ele estava naquele momento, irmãos, ele não ia conseguir prosseguir. Mas ele confiava num Deus. Ele confiava num Deus que fazia coisas maravilhosas e que ainda poderia fazer na vida dele. E ele prosseguiu, tendo seu caráter íntegro. Ele prosseguiu confiando em Deus. Ele prosseguiu mesmo quando o cenário dizia não, ele estava ali prosseguindo. Os próprios irmãos planejaram matá-lo. Olha que processo doloroso. A própria família virou as costas para ele. Ele foi jogado num poço vazio. Quando nós falamos assim, parece simples, né? Mas se nós começarmos a imaginar mesmo o processo que ele passou, nós vamos perceber como foi doloroso. Ele foi jogado num poço vazio. Ele foi vendido para uma caravana que estava passando como escravo, irmãos, pelos seus irmãos. Lá na casa de Potifar, quando ele estava lá, você vai ver na história. Não dá para a gente ler tudo agora, mas você pode discorrer essa história na sua casa. Quando ele estava lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar enganou, levantou um falso testemunho contra a vida dele. E ele foi lançado na prisão, irmãos. Olha quantos processos difíceis José passou. Mas mesmo lá na prisão, ele foi levantado, sabe por quê? Porque ele sonhava sonhos de Deus. Porque ele entendia os sonhos de Deus. Porque o próprio Deus estava com ele. E quando o próprio Deus está conosco, ele nos ajuda a alcançar o lugar do propósito. E José, abaixo de Faraó, então, nesse cenário que nós estamos falando, agora José é governador do Egito. Mas ainda assim existiam processos a serem resolvidos dentro dele. Ainda assim, eu acredito que ainda existiam dores dentro do coração dele. Mas José, ele não atribuiu nenhuma das suas dificuldades ao diabo. Nenhuma. Gênesis 45, 4 e 8 diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para lhes salvar as vidas com grande livramento. Versículo 8 diz: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Sabe o que José estava dizendo aqui? Que não foi culpa dos irmãos terem virado as costas para ele. Não foi culpa dos irmãos terem sentido talvez inveja, ciúme dele. Não foi culpa dos irmãos ter planejado matá-lo. Sabe o que ele atribui aqui? Que a vida dele pertence a Deus. E somente Deus poderia levar a ele a passar esse processo que ele estava passando. Sabe, irmãos, às vezes nós passamos processos difíceis em nossas vidas. E começamos a atribuir isso ao pecado, começamos a atribuir isso ao diabo, começamos a julgar as pessoas. Aí nós começamos a procurar os culpados. Às vezes a gente acha que somos nós mesmos, às vezes nós queremos acusar as outras pessoas de estarmos passando determinados processos difíceis. Mas nós precisamos entender que assim como José entendeu que o processo que ele estava vivendo era para preparar ele para algo maior que estava por vir. Era para que o propósito do próprio Deus se cumprisse na vida dele. Então ele não procurou culpados, ele não procurou justificativas. Ele começou a atribuir a Deus. Ele começou a entender: olha, eu passei tudo aquilo que eu passei lá na casa do meu pai. Eu passei tudo aquilo que eu passei lá atrás, para que hoje eu estivesse aqui como governador do Egito. Mas para ele bater no peito e falar que venceu? Para ele bater no peito e falar que a vitória dele tem sabor de mel? Não.
Ele entendeu que o propósito dele era unicamente para salvar vidas. Quando eu e você entendemos, irmãos, o propósito da nossa vida, que não tem nada a ver com outra coisa, a não ser com o propósito de salvar vidas, irmãos, nós começamos a firmar os nossos passos em Deus e a não deixar a nossa fé vacilar. Porque a gente começa a entender, irmãos, que todo o processo que estamos vivendo, o Senhor tem o controle de cada um deles. Que o Senhor não vai deixar a gente morrer em meio a esses processos, que o Senhor não vai deixar o nosso coração ficar abalado em meio aos processos, mas que quando nós olharmos para trás, nós vamos glorificar o Senhor por ter passado os dias de luta, ter passado os dias de dor, ter passado o dia de aflição, ter passado o dia de choro, ter passado dias que você não queria nem ao menos sair de casa, mas nós vamos glorificar o Senhor, porque o Senhor estava nos forjando para que outras vidas fossem salvas. Nós vemos o que José fez, como José foi usado naquele tempo. Um período de fome iria se estabelecer e Deus mostrou para ele isso. Ele revelou o sonho que iria acontecer, que iriam vir os anos de fartura, mas depois iriam vir os anos de fome. E ele se planejou para tudo isso. Ele se planejou porque se ele não tivesse planejado, não somente ele iria morrer, mas toda a sua casa iria morrer. Toda uma nação iria morrer. E não só o Egito, as nações vizinhas também iam até José procurar ajuda quando a fome se estabeleceu. Por quê? Porque José tinha poupado. No tempo de fartura ele poupou. Sabe o que eu entendo, irmãos? No tempo que está tudo bem com a gente precisa aprender a começar a plantar mais. Porque às vezes quando está tudo bem a gente deixa de semear. A gente deixa de plantar porque está tudo bem. E aí o dia difícil chega, a gente não plantou, né? E como que a gente vai colher? E isso é na nossa família, isso é na nossa casa também. Nós precisamos sempre estar atentos para tudo aquilo que nós estamos semeando, para tudo aquilo que o Senhor já está nos mostrando de antemão. E nós precisamos nos posicionar dentro do chamado de Deus, nos posicionar dentro daquilo que o Senhor nos chamou, dentro daquilo que o Senhor está estabelecendo na nossa vida. O Senhor está contando comigo, o Senhor está contando com você. A nossa casa precisa ser um lugar onde vidas vão ser salvas, vidas vão ser transformadas. Mas para isso nós estamos passando por algum processo. Não fique triste se você está passando por algum processo. Você olha e fala assim, como que eu vim parar aqui? Talvez você olhe para o processo e você fala assim, para que isso está acontecendo comigo? Deixa eu te falar, o Senhor está te capacitando. O Senhor está estabelecendo dentro de você coisas tão fortes que você não consegue imaginar. Porque nós não conseguimos, às vezes, entender a mente de Deus. Mas os sonhos de Deus, Ele coloca dentro do nosso coração. E nós precisamos nos posicionar diante desses sonhos. Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor tem nos chamado. Nós pertencemos ao Pai. Gênesis 37:3 diz: ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Mas 37:23 também fala que chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Sabe o que a túnica longa representa, irmãos? O valor de destaque do filho para o pai. E nós vemos aqui, quando os irmãos vão maltratar ele, nós vemos que esses irmãos arrancam a túnica de José. Ou seja, eles estão falando para José, você não tem importância para o pai. Você não tem valor de destaque para o pai. E talvez o mundo quer colocar isso diante de nós. O mundo quer dizer para nós que nós não temos valor nenhum diante de Deus, que nós somos insignificantes para Deus. Ah, por que Deus vai mover alguma coisa para a gente? Por que Deus vai realizar algo na nossa vida? Nós somos tão pequenos, nós somos tão pecadores. Irmãos, mas o maior propósito já aconteceu na nossa vida. O maior amor já aconteceu por nossas vidas, que foi Deus dar o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Vê se isso não é amor. Vê se isso não é um destaque que o pai quer dar para o filho. Irmãos, o Senhor se importa conosco. O Senhor nos ama, nós pertencemos a um pai. Nós pertencemos a uma família, nós pertencemos a um Deus. Portanto, não se sinta só. Não tente caminhar sozinho.
Aceite caminhar debaixo da autoridade de Deus. Aceite caminhar debaixo de obediência ao Pai. Irmãos, Pai sabe muito bem do que o Filho precisa. E se nós caminharmos em obediência ao Pai, se nós fazermos o que o Pai manda, irmãos, as coisas vão fluir na nossa vida. As coisas vão começar a acontecer na nossa casa, porque nós estamos andando em obediência ao Pai. Então não ache que porque talvez algumas coisas se perderam ao longo da sua caminhada, ou talvez alguém tentou roubar a sua túnica, alguém tentou tirar a sua alegria, alguém tentou tirar o seu ânimo de prosseguir. Não pense que você é abandonado ou que você precisa ficar desiludido, não. O Pai te ama, o Pai chama para que você venha a esse pertencimento. Não tem nada melhor, irmãos, que pertencer a alguém, pertencer a algo. Quanto mais pertencer ao nosso Deus, quanto mais ter um Pai que é tão bondoso conosco, um Pai que instrui em amor, um Pai que corrige porque Ele ama, um Pai que dá alimento quando nós estamos famintos, um Pai que nos ajuda a entender os processos da vida e nos ajuda a acreditar que existe uma amanhã, que existe um porquê de nós continuarmos, que existe uma força que vem do próprio Deus, que vem do céu, para nos capacitar, para nos levar a cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Não desista da sua casa, não desista dos seus, porque talvez eles viraram as costas para você, mas olhe para o que Jesus quer realizar através da sua vida, porque talvez você também lá na frente, com o poder de Jesus operando em você, você vai também salvar a vida dos seus. Você vai apresentar o Salvador para os seus. Assim como José pôde salvar também a sua casa num período de fome, de escassez, nós também podemos, através da palavra de Deus, que é o melhor alimento, que é o alimento que sacia toda e qualquer fome, irmão, nós podemos salvar vidas, nós podemos resgatar vidas que estão indo para o inferno, e é para isso que nós fomos chamados. Não pare por causa do processo. O Senhor está precisando de trabalhadores. O Senhor está levantando pessoas para a sua seara. E a palavra fala, olha, veja os campos como estão. E se eu e você, irmãos, pararmos por causa do processo que está difícil, irmãos, e as vidas que nós vamos precisar apresentar a Jesus, como vai ser? Eu sei que se nós não clamarmos, as pedras clamarão, mas se nós podemos falar da palavra de Jesus, por que nós vamos esperar uma pedra clamar? Se o Senhor colocou a sua palavra dentro de nós, se o Senhor colocou o seu poder através de nós, e nós precisamos, irmãos, funcionar como um dínamo. O que é isso? Como uma explosão, sabe? Que vai levando as boas novas por onde nós estamos passando, que vai levando a presença de Deus por onde nós estamos caminhando. E nós não podemos entrar num conformismo de achar que, eu vou parar porque o processo está difícil, porque tudo bem, vamos descansar um pouquinho, né? Tudo bem, você quer descansar? Bebe uma aguinha fresca, descansa, respira um pouquinho, mas espera aí, dobra a manguinha. Depois que você bebeu a água, depois que você se alimentou mais um pouquinho, e bora para o trabalho. Bora para o trabalho. Nós não podemos desistir em meio aos processos. O meu coração dói quando eu leio a história de José e os seus processos. Eu vejo quanta dificuldade ele precisou passar. Porque nós também, quando olhamos para a nossa vida, nós vemos quantas coisas difíceis nós já passamos. Se eu fosse contar aqui, eu sei que um dia eu terei a oportunidade de contar um pouco do meu testemunho. Mas cada um de nós temos um testemunho. Cada um de nós temos situações difíceis que nós atravessamos. Para que hoje nós pudéssemos falar do amor de Deus para alguém. Sabe, irmãos, os dias difíceis vêm, mas eles vão. Os dias difíceis vêm, mas não é para ficar estabelecido na nossa vida. É só uma passagem para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos. A palavra vai dizer que José tinha êxito em tudo que fazia. E o segredo disso era o quê? O Senhor estava com ele. O sucesso, irmãos, da nossa vida, o sucesso da nossa caminhada,
é saber que Deus está conosco todos os dias. É não querer caminhar sozinho. É não querer caminhar porque eu tenho um dom, porque Deus derramou algo diferente sobre a minha vida, então agora eu posso caminhar sozinho. Não. Se eu caminhar sem Deus, irmãos, eu não vou surtir efeito na vida de ninguém, como eu disse. Eu preciso da presença de Deus para que as coisas tenham um bom êxito. Nós vemos José, tudo que ele colocava a mão prosperava. Era na prisão, era no governo, era em todos os lugares, tudo que ele fazia prosperava. Irmãos, nós precisamos da presença de Deus em nossa casa. Nós precisamos da presença de Deus ser estabelecida em nossa vida. Mas sabe, mesmo já José sendo governador, mesmo José já alcançando cargos altos diante da sociedade, mesmo José já tendo passado tudo que ele passou e a família dele ter ficado um pouco para trás, nós podemos perceber lendo a história, né, que ele ainda precisava organizar alguns sentimentos do seu coração. Porque às vezes, irmãos, você chegou até aqui e você fala assim, ó, tá tudo bem na minha casa, tá tudo bem na minha vida. Mas existem sentimentos dentro de você que você só deixou como se tivesse passado, mas você não tratou. E isso precisa ser tratado, porque olha só, Gênesis 41, 50 ao 52 diz que durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Olha só, a gente já consegue observar aqui um sentimento de dor. Me fez esquecer de toda a casa de meu pai. E no 52 fala, José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim significa prosperar na terra de aflição e Manassés esquecer minhas dificuldades e de toda a família do meu pai. Nós vemos aqui que José começava a lutar com alguns sentimentos, que relembrava a casa dele lá atrás, que relembrava a família, que relembrava os irmãos, que ele achava que já estava resolvido dentro dele. Mas nós vemos agora José enfrentando uma crise dentro de si. Observe quando ele encontra os seus irmãos. Devido à fome que se estabeleceu em toda a região, somente o Egito tinha reservas. E lá em Gênesis 42, 7 diz, José reconheceu os irmãos de imediato, porque os irmãos foram lá no Egito que tinha comida, lá no Egito que tinha reserva, né? Então, quando os irmãos chegaram a José, ele reconheceu de imediato, mas fingiu não saber quem eram. E lhe perguntou com aspereza, de onde vocês vêm? Da terra de Canaã? Responderam eles, viemos comprar mantimentos. Olha só, José agora finge que não reconhece os irmãos. No 42, versículo 24, diz assim, José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Nós vemos aqui José lutando com os seus sentimentos. Ele chora, em outra tradução vai falar que José grita, ele se esconde, ele começa a se esconder para chorar, ele começa a falar com aspereza para os irmãos. Gênesis 45, do 1 ao 4, diz que José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios os ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. E nós observamos aqui que José agora está o quê? Colocando para fora toda a dor. Num grito, num choro, falando com aspereza. Ele está colocando para fora as lembranças de tudo que ele viveu de sofrimento na casa do pai. E nós precisamos, assim como José, colocar os nossos sentimentos diante de Deus. Nós não podemos guardar os sentimentos ruins no nosso peito, no nosso coração, porque isso não vai dar continuidade àquilo que Deus tem para nós.
Se a nossa família precisa ser salva através do evangelho que nós conhecemos, nós vamos precisar consertar algumas coisas com a nossa casa. Nós vamos precisar andar em comum acordo com a nossa casa. Nós vamos precisar liberar perdão. Nós vamos precisar conversar o que precisa ser conversado. Nós vamos precisar, sinceramente, liberar o perdão que muitas das vezes nós guardamos no peito. E os nossos sentimentos vão precisar ser resolvidos uma hora ou outra. A gente não pode viver só porque as coisas estão dando certo, só porque as coisas estão fluindo e deixando sentimentos que precisam ser colocados diante de Deus, guardados dentro de nós. Isso traz para nós doença, isso traz para nós depressão, isso traz para nós ansiedade, isso vai trazer para você síndrome do pânico, isso vai trazer para você perturbação, isso vai trazer para você falta de ânimo. Quantas coisas ruins, quantos sentimentos ruins. E isso também vai, irmãos, não só ficar aqui dentro, começa a transparecer no próprio corpo, porque vira doença. Se você tem algo que está guardado no seu coração, que talvez alguém te feriu, alguém te machucou lá atrás, talvez foi alguém da sua própria casa e você não consegue deixar isso para trás. Ah, missionária Kelly, as coisas já estão fluindo, para que mexer nisso? Para que voltar atrás nessa conversa? Se você não resolveu, você precisa resolver. Se você não colocou em claro aquilo que fizeram com você lá atrás, se você não conseguir consertar essas coisas, é hora de você consertar, é hora de você buscar ajuda primeiro em Deus, para que o próprio Deus te dê sabedoria para consertar essas coisas que estão bagunçadas dentro de você. Não vale a pena guardar rancor, não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena guardar sentimentos ruins. Sabe, irmãos, porque isso vai ficar enraizado dentro do nosso coração. Isso vai impedir, irmãos, o mover de Deus na nossa vida, atuando na vida de outras pessoas. Nós precisamos colocar para fora. Se existe algum sentimento de dor, algum sentimento de amargura dentro de você, talvez seja a noite de você colocar isso diante do Senhor e falar: Senhor, eu não quero mais conviver com essa dor. Senhor, eu não quero mais conviver com essa lembrança do passado. Eu não quero mais conviver com esses sentimentos, porque às vezes acontecem algumas coisas, e isso desperta um gatilho, sabe? E você começa a trazer aquilo à tona e você não consegue vencer. É noite de nós limparmos o nosso coração diante do Senhor. É noite de nós colocarmos para o Senhor: Senhor, olha, aqui ainda dói, Senhor, aqui ainda está ferido, sabe? Aquela palavra que me disseram, às vezes aquela coisa que fizeram comigo que foi tão ruim, aquilo está enraizado no meu coração. E glórias a Deus que nós temos um Espírito Santo que nos sonda, que nos conhece. Nós temos um Deus que nos purifica, nós temos um Deus que nos perdoa, nós temos um Deus que nos ajuda a perdoar o nosso irmão, nós temos um Deus que nos ajuda a trazer luz dentro do nosso coração, para enxergar se existe alguma coisa ruim, se existe algo de mal, se existe algum caminho ainda que não agrada ao Senhor. O nosso Deus faz isso. É o próprio Espírito Santo que traz à nossa mente as coisas que nós precisamos colocar diante dEle e deixá-las diante dEle. Talvez seja a noite de você deixar algumas coisas aos pés do Senhor. Talvez seja a noite de você acreditar que o Senhor pode escrever uma nova história para a sua casa. Mas que para isso você precisa, sabe, desprender de todo o sentimento que você quer guardar, que você quer reter dentro de você. Lá em Gênesis 50, 16 ao 20, nós já vemos agora um José totalmente resolvido em suas emoções. Olha o que diz a palavra: por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Isso aqui já é o irmão deles pedindo perdão. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. Versículo 19. José, porém, respondeu. Agora aqui já não é um choro mais de dor e amargura. Agora aqui já é um choro de paz, um choro de perdão,
um choro de alívio. Olha o que ele responde: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Olha só, agora ele transfere todo julgamento, toda justiça para Deus, que é o único que é justo e que pode julgar qualquer causa. Ele não toma a causa para si mais. Ele não mais quer resolver as coisas na força do braço. Agora ele aprende que ele precisa aceitar que quem resolve os problemas, que quem resolve as coisas para ele é o próprio Deus. E ele fala: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Aleluia. Agora José fala amavelmente aos seus irmãos. Agora José consegue conversar com seus irmãos com calma, com tranquilidade, sem aquela dor, sem aquela ferida do passado. O que fazem para nos ferir, o que fazem que talvez nos machucam, às vezes até sem intenção ou às vezes intencional, né? Os nossos problemas com as pessoas é problema deles com Deus, não cabe a nós querer resolver. Às vezes nós deixamos as nossas emoções falarem mais altas e nós queremos resolver as coisas, né? Nós queremos às vezes tirar satisfação, nós queremos às vezes defender a nossa causa. Mas glórias a Deus que o Senhor nos ensina todos os dias que a justiça vem do próprio Deus. Graças a Deus que Ele nos ensina que nós precisamos confiar que Ele que faz todas as coisas e que tudo que aconteceu é para contribuir para a trajetória que Ele está escrevendo para a nossa história. É para contribuir para a trajetória que Ele está escrevendo para o nosso propósito. Nosso propósito ainda é o mesmo de José, é o de salvar vidas. É o de salvar a nossa casa. É o de salvar a nossa família no poder que há no nome de Jesus. Lá em Hebreus 11, 22, diz que pela fé, José no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Nós vemos aqui José, atravessou todo o processo que precisou atravessar. E no final ainda da sua vida foi um homem ainda de fé, que viu o que Deus iria fazer na vida do seu povo, que teve fé para enxergar lá na frente que Deus faria, a libertação que Deus faria, tirando o seu povo que estava vivendo como escravo no Egito para uma nova terra. E eu e você também precisamos dessa fé de José. E eu e você também precisamos manter essa fé viva dentro do nosso coração, de ainda enxergar que o Senhor está levando a sua igreja, que o Senhor ainda está levando o seu povo para uma nova terra, para uma nova Canaã, para uma nova Jerusalém, para as mansões celestiais, para um lugar de salvação, um lugar reservado para todos aqueles que permaneceram e prevaleceram durante os processos da sua vida. Então talvez eu tenha trazido essa mensagem só para que você gravasse no seu coração isso, para que você prevaleça em meio aos processos, para que você permaneça firme nos momentos de dor e nos momentos de aflição, porque o Senhor está usando a sua fé para mostrar a pessoas que existe salvação, que existe o próprio Senhor Jesus para ser derramado na vida de todas as vidas que ainda estão vivendo na escuridão, estão vivendo dias de trevas. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés. Eu não sei, irmãos, qual a dor que existe estabelecida no seu coração. Eu não sei qual a causa que você precisa liberar diante de Deus nessa noite. Também não sei qual o grito que você precisa soltar hoje na presença de Deus. Eu não sei qual que é o grito de dor que você precisa hoje gritar para o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso liberar isso no mundo espiritual. Isso que eu segurei por todo um tempo, talvez uma falta de perdão que você segurou por tanto tempo. O que você precisa colocar aos pés de Jesus nessa noite? Qual o processo que você está atravessando? O que você está fazendo em meio aos processos? Será que você está
desistindo? Será que você está murmurando? Será que você está apontando o dedo, culpando as pessoas, culpando o mundo, culpando todos à sua volta e dizendo que tudo que você passa é porque as pessoas não pensam em você, porque as pessoas não te dão oportunidade, é porque as pessoas só pensam nelas? Ou será que em meio ao processo você está batendo no seu peito e dizendo assim: olha, eu sei para que eu fui chamada. Eu vou aguentar o processo porque eu sei o que Deus está contando que eu faça. Para que nós consigamos entender o processo, irmão, nós precisamos colocar a nossa fé em ação, fechar os nossos olhos para tudo que está acontecendo à nossa volta e abrir os olhos espirituais para nós enxergarmos o poder que Deus quer fazer através da nossa caminhada com Ele. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria que você colocasse a sua mão em seu coração. Se você sentiu essa palavra também falar com você, você quer vir aqui à frente, quer que nós estejamos orando por você, você pode sair do seu lugar, você é livre diante da casa do Senhor, você é livre diante da presença do Senhor. Mas eu gostaria que você não voltasse para a sua casa da forma que você entrou aqui. Se essa palavra veio de encontro ao nosso coração, nós precisamos examinar dentro de nós e encontrar, sabe, algo para que nós consigamos, sinceramente, fluir naquilo que Deus nos chamou para fazer. E enquanto eu vou estar orando, eu gostaria que você também falasse com Deus. Eu gostaria que você também colocasse as suas aflições diante de Deus. Pai, nós oramos nesse momento, Jesus, colocando, Senhor Jesus, todas as nossas causas diante do Senhor. Nós queremos colocar, Pai, diante do Senhor as aflições que muitas vezes nós estamos atravessando, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor as dores que muitas vezes nós também sentimos, Senhor, para que nós consigamos chegar, Senhor, rumo ao propósito que o Senhor conta conosco. Meu Pai, que o Senhor seja a força que nós precisamos para vencer. Meu Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajuda a permanecer firmes em meio aos processos da caminhada, Senhor. Que nós jamais venhamos a desistir, Senhor. Que nós não venhamos culpar as pessoas, Senhor, pelos que elas estão fazendo, Senhor, conosco, ou pelas coisas que elas, Senhor Jesus, fazem. Mas que nós possamos, Senhor, entender, meu Deus, que nós temos algo com o Senhor. E que nós precisamos, Senhor Jesus, firmar o nosso compromisso contigo. Senhor, o compromisso de ser, Senhor Jesus, vasos escolhidos do Senhor. Vasos de honra, Senhor, que vão ser usados pelo Senhor para esse tempo, para essa geração. Ser usados pelo Senhor dentro da nossa casa, Senhor, para salvar vidas. Nós entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos. Entregamos a nossa casa, a nossa família, Senhor, os nossos talentos, os nossos dons, Senhor. Queremos dizer para o Senhor que se o Senhor não caminhar conosco, Senhor, nós não fluiremos naquilo que o Senhor nos chamou. Por isso nós queremos ir, Senhor, mas somente se a Sua presença for conosco. Senhor, por isso, Senhor, que a Tua presença jamais se afaste de nós, que a Tua força jamais se afaste de nós. Nós entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos e louvamos ao Senhor que tem cuidado de nós, que tem nos fortalecido em meio aos processos. E nós queremos declarar, Senhor, a vitória do Senhor, Senhor, no final de cada processo. Queremos declarar a paz do Senhor no final de cada processo. A paz no nosso lar, a paz na nossa família, a paz no ministério, a paz em casa, Senhor, a paz no trabalho, a paz na nossa vida em geral. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.